A maritaca profetizou. Abre aspas. Juraci, se você não voltar para Jesus em 7 dias, você vai morrer mais seco do que perna de grilo da caatinga. Fecha aspas. Que história, hein? Vamos conhecer essa história depois da vinheta. Antônio Galvão com vocês. Grato sempre pelo apoio no canal. A cada dia eu vejo chegando pessoas aí. Sejam bem-vindas. Cara, se eu fosse contar, trazer todas as histórias bizarras, vexames dessa crentalhada por aí pelo Brasil, eu acho que eu ia fazer mais sucesso do que o Tiringa do canal Comédia Selvagem. Eu acho que eu teria que fazer um canal só pra contar essas histórias que mandam pra mim. Cara, são histórias que não tem como passar batido. Vexames, bizarrices, idiotices e há coisas que acontecem dentro dessas igrejas. Anthony, você gosta de contar essas histórias? Por um lado, gosto. Porque a gente ri muito, a gente se diverte. Mas, para outro lado, eu me preocupo. É preocupante. É uma preocupação no bom sentido. Mas uma preocupação de entender o quanto esse país nosso é atrofiado com religião. E por mais que essas coisas aconteçam, o povo não acorda. O que é que se pode fazer? Vamos para a história. Essa história veio para mim da cidade de Candeias, Bahia, aqui perto. Quer dizer, não tão perto de Vitória da Conquista, né? Candeias fica perto da cidade de Simões Filho, ali, já chegando a Salvador. Fica nas mediações da capital baiana, que não é tão perto de onde eu moro. Tá. E quem mandou essa história para mim foi Juraci, o próprio que recebeu a profetada. E eu falei maritaca, a maritaca profetizou. E por que dá esse nome? Não é esse bichinho que tá aí na sua tela, não, que é conhecido aqui na região como maritaca, que tá entre o periquito e o papagaio. E a maritaca, quando você ensina algumas palavras para ela, ela consegue. Só que ela é mais zoadenta, que é uma linguagem bem interiorana também. Ela faz mais zoada do que o periquito e o papagaio. Tá ali no meio. É chamado de maritaca. Vai. Mas por que essa irmã é chamada de maritaca? Porque realmente, segundo o que chegou para mim, o próprio Juraci mandou para mim, ela é a mais profetizadora da igreja. Entrega a profecia até para cachorro no meio da rua. Galinha. Pensa. Aí colocaram o apelido da irmã maritaca. Tá. Irmã maritaca da igreja. E o irmão dela, Juraci, que mandou a mensagem para mim, ele começou a se desligar aos poucos da igreja, da mesma igreja que a irmã dele, irmã de sangue, conhecida como irmã maritaca, congregava. Ele também congregava nessa igreja. Mas ele começou a ver tantas coisas que não tem sentido, e ele começou a se sair um pouco desta igreja. É o que ele falou para mim. Começou a se desligar desta igreja, aos poucos. E aí começou a pesquisar e chegou aos canais dos ateus, inclusive o meu, Jason Ferrer, Antônio Miranda. Por isso que é bom ter esses canais. Eu costumo dizer uma coisa assim, ó. Quem pesquisa e estuda, sabe, aprende.
E quem não estuda e não pesquisa, apenas acredita, tem fé. Então, aprenda uma coisa. Fé e crer em coisas que não têm sentido, em coisas transcendentes, são pessoas que não querem estudar, pesquisar em outras fontes. Então, são essas pessoas que são enganadas o tempo todo com religião. A história de hoje não é uma história tão engraçada, mas é assim, a irmã de Juraci, ela sentiu que Juraci estava se afastando da igreja. Ela sentiu que o irmão dela não estava querendo mais ir para a igreja, porque sabia que, ou sabe que, isso tudo é um engano mental na mente humana. Ele não é ateu ainda, mas ele já está chegando lá, viu? Ele já se considera um agnóstico. Mas é assim, essa transição, ela não é fácil. O período da religião para desreligião, a pessoa que de fato quer pensar, quer raciocinar, não é fácil. Deixando claro, não é fácil. É uma transição que não é de um dia para a noite. Você não dorme religioso e acorda ateu. Se isso acontecer, pode ser realmente algum tipo de mágoa ou algum tipo de alguma coisa que faça você tomar ódio da igreja por alguma coisa, mas não deixa de acreditar na transcendência, na lenda. Por isso que acontece em casos de supostos ex-ateus aí na internet, na sua maioria. São pessoas revoltadas com igrejas, com pessoas e com o Deus que ainda acredita. Aí saem dizendo que são ateus. E tem deles que abrem até canais. E depois, por alguma coisa que não tem nenhum sentido simples, volta dizendo que é ex-ateu. Tá, tem um monte aí na internet. Tem um monte. Tá. Juraci, presta atenção na história, a história é boa. Juraci começou a se desligar da igrejinha. A igrejinha, porque essas igrejinhas de fogo, né? Do fogo mental, né? Que não tem sentido nenhum. Essas igrejinhas que essas coisas acontecem nessas igrejinhas. E a irmã Maritaca, irmã Maritaca, assim considerada pelo próprio irmão, eu acho que foi o irmão Juraci que deu esse apelido para ela, que eu não vou nem dizer o sobrenome dele aqui, que quando eu conto essas histórias eu não exponho, porque às vezes aquela pessoa da história, a protagonista da história engraçada, chegando no canal da gente, ela vai saber quem mandou a história, ela vai saber que a história faz parte dessa pessoa, então pode criar aí uma confusão. Ah, você mandou a história que aconteceu com a gente aqui para um canal ateu e estão lá zombando de mim, fazendo chacota de mim. Aí eu prefiro às vezes não expor, eu até às vezes aviso para a pessoa, digo, vou fazer a história do que aconteceu aí, que você tá mandando, mas não vou lhe expor. E mesmo se você colocar uma mensagem lá, não diga foi eu que mandei, porque aí pode ser ruim para você. Pode ser que essa pessoa vai lá no canal e vê e sabe que foi você que mandou e pode gerar uma confusão. Então procuro o máximo possível ocultar essas pessoas que mandam essas histórias para mim, até para proteger essas pessoas e também para não expor a pessoa, o personagem do vexame, né? Mas todas essas histórias que eu mando para vocês são histórias que mandam para mim. Se são verdades ou não tenho certeza. Mas na sua maioria são. Mas quem manda para mim são pessoas que realmente garantem, Anthony, são verdade. Tô mandando uma verdade para você. Tem história que a gente ri muito. Preocupante. Ou seja, a irmã Maritaca, sabendo que Juraci não está indo mais para a igreja, não quer saber mais da igreja, e Juraci com toda razão, de ver tanta besteira, tanta coisa que é falada que não tem sentido nenhum, estava em casa tranquilamente quando a irmã dele chegou, a irmã Maritaca. E a irmã Maritaca chegou para ele assim, apontou o dedo e disse: olha, meu irmão. Respirou fundo. Meu irmão de sangue, eu tenho um recado de Deus para você e ai de você, se você não ouviu o que Deus tem para dizer.
o meu Deus. Aí Juraci, pode dizer, tô aqui para ouvir. Olha, você anda um pouco afastado da fé. Não quer ir mais para a igreja? Saiba de uma coisa. Deus quer você na obra. Na obra. Não é cagando não, gente, é na obra. Deus quer você na obra. E ai de você se não fazer o que Deus manda agora. Ou então ela bateu no peito, eu não sou profetisa de Deus. Eu estou falando a palavra profetiza porque eu estou fazendo uma correção. Mas segundo o que Juraci falou, ela disse, eu não sou profeta de Deus. Porque profeta só cabe para masculino, né? Feminino é profetiza. Mas essas profetadas de igreja, essas profetisas dessas igrejinhas, são tão desconectadas com as verdades, que elas se dizem profeta. Mulher profeta. Profeta é homem. Mulher profetiza. Mas ela bateu no peito assim e disse, eu não sou profeta de Deus se não acontecer, se você não voltar. Só que o Juraci, ele já estava assistindo os nossos vídeos. Ele já estava convicto que tudo isso são mentiras. São produtos mentais, são sentimentalismos, emocionalismos. E nada disso acontece de fato no mundo real. Porque o mundo real é um, o mundo fictício é outro. O mundo fantasioso é outro. Dentro de igreja é fantasia, fora da igreja é real, realidade. Dentro da igreja tudo acontece, fora da igreja nada. A mesma coisa acontece no Conto do Seu Vigário. Dentro do livro, tudo acontece. Deus se manifesta. Dentro do livro, Deus prova a existência dele. Os anjos aparecem. Muitos desafios que são feitos são concretizados ali porque as divindades se manifestam. Fora do livro, nada acontece. Porque dentro do livro, homem anda sobre as águas, ressuscita morto de 4 dias. Dentro do livro, tudo acontece. Fora do livro, não acontece. É a mesma coisa. E Juraci, já sabendo que essas coisas são enganos mentais, disse, não vou voltar para a igreja, não vou, que negócio de igreja, não quero saber mais de igreja, não. Só vou para a igreja se eu tiver uma evidência. Só vou se eu tiver uma evidência. Preste atenção. Porque eu costumo dizer aqui, gente, o tempo todo que ateísmo é a ideia mais fraca que existe caso exista um Deus de verdade. É simples, é só o cidadão orar e nascer apenas meio centímetro de unha. Não precisa nem curar o amputado, não. Não precisa nem curar o amputado pra gente saber que existe de fato. Basta colocar assim o dedo mindinho, orar, e a gente vê crescer na hora meio centímetro de unha. Só isso. Nada mais. Pronto, ateísmo acaba. Ó, tô orando aqui agora e você vai ver agora. Pessoalmente, você vai ver sua unha crescer meio centímetro rapidamente. Que não seja truque, né? Mas quando isso não acontece, o ateísmo passa a ser a ideia mais forte do planeta Terra. Deixando claro. Quando um religioso vem pra cá falando besteira pra mim, falando coisa, eu digo, cadê tua fé, moço? Eu falei, rapaz, a ideia e a minha convicção ateísta, se você tem essa fé mesmo, se você acha que isso existe, é a ideia mais fraca que existe. É simples. É simples. Não precisa curar um amputado, não. Faz uma unha minha crescer, pelo menos aqui agora, pra eu ver, com a tua fé. Porque tá escrito que a fé do tamanho de um grão de mostarda remove montanha. Dentro da Bíblia. Fora da Bíblia, a fé do tamanho de uma montanha não remove um grão de mostarda. Essa é a verdade. Eu falo aqui o tempo todo isso. Tá. Ela apontou assim para Juraci e disse, olha só, meu irmão. Olha para mim. Olhe para mim. Não pisca o olho. Fixa para mim. Porque agora, a partir de agora, não sou eu falando. Mas é o
próprio Deus falando. Laxúria na minha raia, cabe astúbia, nerébia. É eu que tô fazendo essa encenação aqui, gente. Mas eu imagino mais ou menos o tanto de língua estranha que ocorreu. E segundo Juraci, muitas. Pulou pra lá, pulou pra cá, lá vai sair, tchui, tchui, perepu, carapai, e essa besteira toda. Olha, e não é muito tempo não, viu, Juraci? São 7 dias. Assim diz o Senhor. Deus fez o mundo em 7 dias, ela falando. Em 7 dias. Então em 7 dias tudo pode acontecer. Respirou fundo e disse, olha, se você não voltar para Jesus em 7 dias e bater o joelho no chão na igreja arrependido para fazer a obra, porque você foi determinado para esta obra, você vai morrer mais seco do que perna de grilo da caatinga. Isso mesmo, esse aqui mesmo. Ó. Mais seco, vai vir, vai começar do dedo do pé, começar secando, diminuindo. Depois a perna, você vai ver sua perna começar a secar. Vai secando. E se você não voltar... É 7 dias para acontecer isso? 7 dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acabou. Aí Juraci já estava bem forte mentalmente depois de assistir nossos vídeos. Disse, olha a minha cara de preocupado. Disse, tá bom. Tá bom. Se no cabo de 7 dias eu começar a ver o dedo do pé, um dos dedos do pé ou da mão, começar a secar de verdade, eu volto mesmo. Eu vou voltar. Chorando. Mas se isso não acontecer, minha irmã, você é uma mentirosa. Nada contra a sua pessoa. Você é minha irmã de sangue. Faço tudo para te proteger. Mas esse Deus teu é mentira. Ou seja, é coisa da tua mente. Não é Deus que é mentiroso, é coisa da tua mente. Porque a gente não pode chamar Deus de mentiroso. Porque aquilo que não existe não pode a gente direcionar alguma crítica a uma coisa inexistente. A crítica é para quem acredita naquilo. Isso não aconteceu agora não, gente. Por isso que eu tô contando a história, o Juraci mandou para mim. Sabe quanto tempo tem? 1 ano. E segundo ele, 1 ano e aproximadamente uns 15 dias. Ele deixou passar muito tempo. Depois dos 7 dias, ele foi na casa da irmã e disse, cadê? Deus não falou? Falou, Deus tá te dando mais uma chance. Porque vem a desculpa, né? Depois de 30 dias, ele disse, e aí, minha irmã? Até agora, meu corpo tá do mesmo jeito. Foi o que aconteceu. Falou, Deus tá te dando mais outra chance. Porque Deus te ama tanto que ele tá te dando. Minha irmã, assume que é tudo coisa da tua mente, minha irmã. Você mesmo disse que se não acontecesse, eu podia chamar você de profetisa mentirosa. Pois é, profetisa mentirosa. E aí gerou uma tensão muito grande. E segundo ele, essa irmã não tá nem conversando mais com ele. Mas continua no reteté. Continua no reteté de Jeová. Continua no reteté de Jeová. Tem uma que disse que ela gostou do reteté de Jeová. Continua na Laxúria Cantanaia. Porque não reconhece, cara. É claro, é fácil de entender que esse povo tá totalmente embriagado com religião. Mesmo depois de tudo isso, a pessoa não reconhece que está sendo enganada pela sua própria mente e pelo sistema. Gente, o que tem de crente aí o tempo todo profetizando uma coisa, profetizando, dizendo que, usando os seus sentimentos, dizendo que é do próprio Deus falando na boca, e depois aquilo não acontece, acontece totalmente o contrário e a pessoa não acorda. A gente está aqui falando o tempo todo não contra a fé de ninguém. Você quer ter sua fé, quer estar na tua igreja, eu sempre falo aqui, vai. Eu não estou aqui para criticar a tua fé, dizer que você é isso e aquilo por contra a tua fé, não. Mas saiba de uma coisa, que a tua fé só tem efeito na área de crédito, acreditar que existe, só isso. Mas não funciona. O que você fala e diz que é Deus que manda, não funciona. Por que não? Isso tudo é sentimentalismo, emocionalismo, é tudo mental, é impulso mental. E a gente é obrigado a falar aqui essas coisas, respeitando sempre o ser humano. Gente, eu estou relatando mais uma história que mandaram para mim. Eu não invento nada aqui, mandam para mim.
É como eu falei pra vocês, se eu for falar os vexames que acontecem dentro dessas igrejas que mandam pra mim e transformar em comédia, eu vou fazer mais sucesso do que o Tiringa. Eu vou fazer mais sucesso do que o Zelezinho. Eu vou fazer mais o sucesso do que o Moção. Esses comediantes aí da internet. O Tirulipa. O Whindersson Nunes. Gente, cara, é fácil. Se eu for transformar todas essas histórias em comédia e fazer um canal, quem sabe um dia eu posso até fazer isso. Mas, cara, às vezes quando eu conto uma história dessa aqui, é legal, a gente ri, mas é preocupante. Eu não queria contar essas histórias aqui, eu queria contar o contrário. Gente, alguém chegou numa igreja precisando urgentemente de um suporte, de uma cura e recebeu. E já foi comprovado pela medicina que a pessoa foi curada de uma forma misteriosa. Não existe isso. Só existem essas histórias em canais religiosos, porque eles falam as histórias, mas não provam nada. Falar é fácil, né? Esse chamado evangelismo, já estou finalizando o vídeo, esse chamado evangelismo que diz que está escrito, isso não existe. Viu, gente? Porque tem igreja que só prega cura, mas não existe a cura. Evangelismo de irmão para irmão, igreja que tem 300 pessoas no culto, e é o culto de evangelismo. Evangelizando para quem já é evangelizado, não entendo. O evangelismo não seria para nós, ateus, ou pessoas que não têm religião, que não... Evangelismo seria, não, mas só que culto de evangelismo é de crente para crente. É de religião contra outra religião. Então, a gente vem falando o tempo todo. Por quê? Porque não é fácil. Então foi a história que o Juraci mandou para mim, que é mais uma profetisa mentirosa neste Brasil. Uma das, né? Uma das, porque aí eu vou falar aí profetizar, que vai acontecer isso ou aquilo, vidência, essas coisas, isso tudo é mentira. Então 100% dessas coisas são mentira. Em vez de outra, um acerta um chute. Dá um chute e acerta, porque são meras coincidências. Que aqui na Terra acontece coincidência. Nós somos gerados por muitas coincidências aqui na Terra. Coincidência acontece muito. O cabra profetiza, dá uma profetada da mente dele, 10 profetadas para uma acontecer, não igual, mas mais ou menos, porque chutou e às vezes dá certo. Mas na sua maioria, nada disso acontece. Então, se é mentira, isso prova que a mentira está lá. Como é que a pessoa profetiza de 7 dias e tem um ano e 15 dias aproximadamente? O cidadão está 100%. Juraci. E Juraci se tornou um agnóstico. Já ele será um ateu. Eu sou culpado disso? Não. O Jays é culpado disso? Não. O Antônio Miranda é culpado disso? Não. O RC é culpado disso? Não. O Fábio é culpado disso? Não. Os ateus em geral da internet são culpados? Não. É porque eles que assistem a nossos vídeos estão comparando, checando, observando, mostrando que nós não estamos mentindo. O que é que podemos fazer? Antônio Galvão, pilastra da verdade, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo.